A gente tem um trabalho danado para conquistar os leads. Vamos atrás deles, onde que estiverem. Vamos lá no site, vamos nas redes sociais, vamos traquear tudo para identificar de onde que eles vieram. É uma trabalheira, que é otimizar o budget, porque é limitado e tudo mais. Mas e quando eles chegam, o que a gente faz? Eu vejo que assim, é um problema de todo mundo. Chegaram 1000 leads. Quais deles que eu vou atacar primeiro? Porque a nossa força de trabalho, ela tem um limite, né? Eu tenho 4 pessoas para ligar, não vou ligar para todo mundo. E aí eu sempre falo da história da perda de valor do lead. Que lead perde valor igual carro zero. Você imagina o seguinte, você comprou um carro por 60 mil reais. Cara, saiu da concessionária, tá valendo 55. Você já perdeu 5 mil assim, porque saiu. Daí um ano você já perdeu um valor muito grande. Mas lá, daqui 10 anos desse carro de uso, o valor que ele perde em um ano é muito menor do que o valor que ele perdeu nos primeiros anos. E a mesma coisa vale para os leads. Então, quanto mais quente for um lead, mais valor você está perdendo por deixar de contactar ele imediatamente. Então assim, se um lead veio lá do Fale Conosco, Fale com o consultor no site, cara, você tem que ligar para esse cara imediatamente. É diferente de um lead que entrou na sua newsletter e pediu para receber conteúdos. Ele está muito menos quente. Ou seja, a priorização parte daí. Agora, e para fazer isso na prática? Então, o que eu vejo no dia a dia, que conceitualmente a gente fala isso e conversa com os profissionais que estão trabalhando isso no dia a dia, eles entendem isso, concordam com tudo que você falou, mas na hora de colocar a mão na massa, é tanta prioridade, é tanta atividade, é tanta coisa que chega junto, e eles têm uma tremenda dificuldade em organizar essa operação. Principalmente, e que eu vejo a maioria das vezes, é por não ter estabelecido um processo e ter ranqueado as campanhas que têm prioridade. Então, por exemplo, a gente aqui não está falando de inscrito de vestibular ainda, a gente está falando só de lead, gente que demonstrou algum interesse pela sua instituição, mas ainda não tomou a decisão de se inscrever, perfeito? Dentro desse momento, desse momento de decisão, a gente consegue trabalhar os interessados de curso, os interessados em bolsa ou em financiamento, o interessado em falar com o consultor, que é esse cara que você deu o exemplo, que está muito na dúvida. Cada campanha dessa tem que ter um nome, uma definição e uma prioridade. E isso cair dentro do sistema de forma organizada para os seus consultores, na distribuição de quais consultores trabalham a qualificação de lead. É o que você falou. O recurso mais caro da instituição é a ligação, né? Mandar e-mail é mais barato, mandar SMS é mais barato, mandar uma ligação gravada é mais barato. Mas mandar o consultor fazer uma ligação é o recurso mais caro. Então, priorizar isso é a chave. E tudo parte de você ter um sistema que realmente está segmentado. E é engraçado porque, assim, às vezes você vê uma equipe de 4 pessoas performando muito mal. E uma outra equipe de 4 pessoas performando muito bem. E aí, às vezes, a gente olha para aquela equipe que está performando mal e a diretoria fala assim, isso não funciona. Não funciona esse negócio de ligar para os outros, não. Mas não é porque o processo não funciona, é porque a priorização não está sendo bem feita. Às vezes você tem lá 1000 pessoas. Se eu ligar de A a Z, a chance de eu encontrar pessoas interessadas e converter em inscrições, por exemplo, é muito menor do que se eu segmento e ligo para aqueles mais quentes. Parece tão óbvio, né? Mas na prática é bem mais difícil do que parece. Agora, eu acho que tudo depende também de um trabalho bem feito, que foi feito antes. Assim, foi traqueado e foi segmentado, esses leads que estão chegando, estão identificados? Porque também não adianta eu querer priorizar se eu não sei de onde que eles vieram. Exatamente. Tem que ter um bom insumo, né? Claro, claro. Quando você pega para fazer esse mapeamento do site, dentro, por exemplo, da plataforma Rubens, o que a gente faz? Identifica cada canal que o lead está chegando e aplica automaticamente a criação dessa atividade para aquele canal. Então, o prazo de vencimento da atividade ele é ajustado de acordo com a prioridade daquela atividade. Por exemplo, tem interesse no curso, a gente coloca um tempo maior. O Fale Consultor, a gente coloca um tempo menor. Isso já cai priorizado ali. Para fazer isso na prática não é tão fácil. Então, por exemplo, as campanhas físicas também têm que ser bem orientadas para o seu time de captação. E aí acontece muita confusão. Espera aí, chegou 4.000 leads de um evento que a gente fez lá na praça com a população, né, de aferir pressão e tudo mais. E também chegou aqui 100 leads que veio do site do botão Tem Interesse. Para quem eu ligo primeiro? Né? Essa definição está muito na mão do líder de relacionamento, porque depende muito do momento da campanha, tem uma inteligência de negócio aí no meio, né, que é muito difícil você falar assim, sempre ligue para o do site. Posso dizer, a maioria das vezes ligue para o do site.
Mas dentro das funções atribuídas ao líder de relacionamento, essa visão clara da estratégia tem que estar definida. E aí eu volto lá no nosso conceito da metodologia, do SMART, né? A junção do sales com marketing para poder aproximar as duas áreas. Quando o líder de relacionamento ele participa dessas reuniões estratégicas, ele tem condição de avaliar muito bem e priorizar muito bem cada campanha, sem ter que voltar e reestruturar isso com todo mundo. Ele sabe para onde ele está indo. É engraçado porque, assim, de novo, a gente volta naquela questão de definir, implantar é muito importante, mas a manutenção é essencial. Porque às vezes você fala, os leads melhores são os que vêm do site, mas na experimentação, na prática, você começa a perceber que determinada campanha está dando muito resultado. E você investe um pouco mais nela, coloca um pouco mais de força nela e vai percebendo durante a operação aquelas campanhas que estão fazendo mais sentido e retroalimentando quem está te entregando os leads com informações importantes. De repente, uma campanha que era para estar dando muito resultado, não está dando. Aí você vai falar com o marketing, esses caras estão chegando menos qualificados do que a gente imaginava. Eles ainda não se decidiram, mas estão chegando numa campanha que teoricamente era para chegar como decidido. A parametrização errada dentro desse processo ou a expectativa errada sobre uma determinada campanha impacta negativamente na operação. E aí você vai analisar o custo disso, sabe? Igual, por exemplo, a ideia da reunião dos marketing é você fazer uma reunião semanal. Então, se em toda reunião você conseguir bater todas as listas, entendendo as prioridades dela e vendo a conversão dela, com certeza vem naquele mesmo tópico que eu já falei. Você vai ajustando no caminho. Você não espera a campanha acabar, você chorar que não bateu a meta, para poder ajustar isso. Perfeito. E aí entra um ponto muito importante também, que eu percebo no dia a dia, que existe uma tendência das pessoas, assim como existe uma tendência de achar que o offline morreu e que agora é tudo online, eu lembro que tinha muita gente que trabalhava 70 offline, 30 online. E aí teve uma inversão, 70 online, 30 off. Tem gente que está aumentando esse 80, 90, 100 online. Cara, fala isso com orgulho, né? Nossa, aqui é 100% online. E vou te falar que a maioria dos cenários não permite isso. Eu acho que assim, o offline tem a sua importância, tem que ser trabalhado em conjunto. E do mesmo jeito, quando você fala de lead, o inbound e o outbound. Porque veio uma frente tão boa de inbound, de tanta conscientização, a gente está trabalhando muito melhor, tem um processo muito mais maduro hoje de inbound, mas não é para esquecer do outbound, ele tem o seu valor e os dois juntos é que vão chegar no melhor resultado. Então, às vezes, algumas bases serem trabalhadas com outbound é essencial para o seu resultado de curto prazo. Já vi muito projeto de inbound morrer porque os caras entram com a expectativa de resultado de curto prazo, e aí você não consegue manter a energia da cadência no médio prazo para conseguir enxergar o resultado lá na frente. E aí com 3, 4 meses para de produzir conteúdo, para de fazer o trabalho. É o que eu falo do custo de arranque do inbound, né? O inbound tem um custo de arranque muito alto porque a maioria das instituições que contratam o serviço de inbound, ela não tem um blog, ela não tem conteúdo relevante já produzido, não tem material rico e não tem força o suficiente para manter essa engrenagem. Então ela vai aprendendo isso durante a implantação do projeto, durante a experimentação, agora faz sentido eu ter isso ou aquilo, até ela chegar num nível que o processo está executando, está rodando e vai ser sustentável, vai aumentar o seu orgânico, todo aquele resultado que a gente já conhece do inbound. Só que aí, despende tanta energia em montar esse processo que o outbound fica sem força, sem energia aplicada no outbound. E aí você perde todo aquele fluxo que vem da sua demanda reprimida, que o outbound deveria estar puxando ele, engajando ele e aplicando a expectativa errada no processo errado. Boa. Vamos tentar então resumir nas dicas principais, Primeiro, se certificar de que os leads estão chegando traqueados. Ou seja, eles estão chegando o mais rápido possível, também isso é legal, porque às vezes um lead veio de cavalo, Aí demorou demais a chegar e já chegou frio aqui, saiu de lá quente e chegou frio aqui. Então tecnologia é muito importante para isso também, Ele veio, por exemplo, de um submit do site, já cai direto aqui para a sua equipe de ligação. Então, beleza, está chegando traqueado. Segundo, garantir que você está priorizando esses leads que estão chegando traqueados, segundo uma estratégia pré-definida, e durante a operação você vai ajustando a vela ali com o que você está vendo no terreno. E terceiro, fazer uma reunião semanal com o marketing, que é quem te entrega os leads, para poder retroalimentar ele com informações pertinentes e deixar ele cada vez mais eficiente também
nessa entrega. Quarto, conscientizar o time de consultores da meta deles, de conversão de lead para inscrito, que a gente fala que é a nossa microconversão, né? Porque o nosso próximo passo é engajar ele até a matrícula, mas a gente tem que dar valor a essa métrica. Qual é o percentual de conversão dos nossos leads em inscritos? Que aí você já sabe quanto de gente que chega no seu site você identifica, quanto que você identifica que você gera inscrições a partir dele. E aí a gente começa a montar o nosso funil de conversão. Perfeito. Um dia a gente tem que tirar só para falar do consultor e tudo que ele tem que estar atento, mas isso é legal demais e talvez essa retroalimentação que a gente falou tem um ponto importante que é o seguinte: eu fiz um outbound, por exemplo, liguei para um cara e o cara falou, olha, nesse período letivo não dá para mim, estou me programando para o ano que vem. Quando o consultor informar isso, ele tem que informar já categorizado, porque isso vai retroalimentar o inbound. Então esse cara vai cair lá no inbound com uma informação. Por que ele não fez esse ano? Ah, por questão financeira. Legal, ele vai cair numa régua lá que vai tratar isso. Acho que aí a gente fecha um marketing redondo, não é verdade? É isso aí. Dentro do processo de qualificação de leads, vamos resumir as etapas então. Os potenciais, os interessados no próximo processo, quem você converteu em inscrição e quem estava totalmente desqualificado das campanhas, tanto digitais quanto físicas. Agora a gente está preparado para o próximo passo. Bora!